Eu hesitei antes de abrir a porta. Minhas mãos suavam, o coração batia como se quisesse fugir do peito. Por um instante, pensei em dar meia volta e inventar qualquer desculpa. Dizer que passei mal, que o trânsito estava insuportável, qualquer coisa que me impedisse de entrar ali. Mas seria covardia. Era o casamento do meu irmão, e apesar de tudo, eu queria estar presente. Não por ela, por ele. Entrei com calma, tentando manter a respiração sob controle. Sabia que estava atrasada, mas precisava de coragem para me mover. Escolhi cada passo com cuidado, os olhos passeando pelo salão lotado, sentindo os olhares se voltarem para mim. No início, achei que era por causa do atraso, mas logo percebi que era por causa do vestido. Meu vestido, branco. E então entendi que o silêncio não era de espanto, era de julgamento. A dor veio como uma fisgada no estômago. Eu já não me sentia confortável naquele corpo fazia meses. Escolher aquela roupa foi o ato mais difícil das últimas semanas. Era o vestido que eu tinha comprado para o batizado da minha filha. Um batizado que nunca aconteceu. Ela se foi antes mesmo de abrir os olhos. Enterrada sem nome, sem cerimônia, sem explicação. Tudo o que me restou foi o silêncio. E aquele vestido branco, ainda com etiqueta, guardado no fundo do armário como um luto que ninguém viu. Usei ele não por provocação, mas porque não sabia como dizer adeus de outra forma. Eu precisava dar a ele um significado. Precisava vestir aquela memória e, de algum modo, senti-la perto de mim, como se, usando aquilo, ela pudesse me acompanhar. Era meu luto silencioso, minha homenagem. Só isso, mas ninguém ali sabia. Muito menos Lívia. Senti o peso dos olhos dela assim que entrei. O altar parou. Os convidados sussurravam. Eu continuei, andando como pude, tentando esconder a vergonha que brotava junto com as lembranças. Um vestido. Um simples vestido. Mas naquele lugar, naquele momento, ele se tornou minha sentença. Fui até meu lugar tentando não cruzar o olhar com ninguém. Me sentei, abaixei os olhos e respirei fundo, sentindo o ar frio do ar-condicionado contra a pele. Meus dedos tremiam. Rodrigo me lançava olhares que eu não sabia decifrar. A cerimônia seguiu, mas para mim, tudo já havia desabado. Cada palavra do celebrante me parecia distante. Fiquei ali, encolhida, com a culpa latejando nos ombros. E se eu tivesse errado? E se minha presença, naquele vestido, fosse de fato uma afronta? Tantas coisas se passaram na minha cabeça, mas a que mais doía era a ideia de que ninguém ali saberia o motivo, que ninguém compreenderia, que minha dor seria apenas interpretada como descaso. Eu não fui criada para buscar atenção. Sempre preferi o canto da sala, a discrição dos gestos. Nunca gostei de conflitos, nunca quis palco, mas naquele dia, por ironia cruel, me tornei o centro involuntário de uma cena que eu jamais desejei. O vestido me apertava, não no corpo, mas na alma. Cada vez que uma cabeça virava em minha direção, eu sentia como se estivesse nua, exposta, culpada de algo que não cometi. E o pior, Rodrigo nada dizia. Talvez nem ele soubesse. Talvez nem tivesse reparado. Ou tivesse reparado tarde demais. Eu me perguntei se deveria levantar e sair, ir embora antes que a situação se agravasse. Mas minhas pernas não obedeciam. O vestido, que era para ser um símbolo de amor, virou armadura pesada. Fiquei ali, imóvel, olhando para o chão, tentando desaparecer. Só que eu sabia, no fundo, que aquilo não passaria despercebido. E temia, com todas as forças, que a verdadeira dor daquela noite ainda estivesse por vir. Eu ainda estava sentada quando ouvi meu nome atravessar o salão como uma lâmina. Primeiro em tom baixo, quase contido, mas depois, alto, nítido e repleto de veneno. Marcela, você realmente acha apropriado aparecer de branco no meu casamento? Disse Lívia, com a voz embargada, mas firme o suficiente para silenciar até a música ambiente. O celebrante parou no meio da frase. Os convidados congelaram com taças nas mãos, olhos arregalados.
Eu quis afundar naquela cadeira, desaparecer, fazer o tempo voltar só alguns minutos para poder tomar outra decisão, qualquer uma. Mas não podia. Eu estava ali. E todos me olhavam como se eu tivesse feito algo imperdoável. Se era a atenção que você queria, parabéns. Conseguiu. Espero que esteja satisfeita, continuou ela, com um sorriso que doía mais do que um tapa. Senti meu rosto queimar, meus dedos agarraram a barra do vestido e eu quase rasguei o tecido, tentando segurar a vergonha. Minha garganta secava, as palavras sumiam antes mesmo de ganharem som. Eu não sabia se chorava ou se corria, mas fiquei. Por alguma razão que nem hoje consigo explicar. Eu fiquei. As pessoas sussurravam. Alguns desviavam os olhos, outros mantinham o olhar fixo em mim, esperando uma resposta. Mas o que eu podia dizer? Explicar, ali, diante de todos, que o vestido era para minha filha? Falar de luto no meio da cerimônia mais esperada da família? Eu não conseguia, Lívia não parava. Era como se estivesse sendo aplaudida por dentro por cada palavra que dizia. Como se aquela exposição fosse uma forma de reafirmar o controle que ela acreditava estar perdendo. Rodrigo a puxou pelo braço, tentando intervir, mas ela se soltou com elegância teatral. Você sabia, Marcela, sabia o quanto esse dia era importante para mim. E mesmo assim, ela não terminou. Virou-se para o altar e pediu desculpas aos convidados, como se tivesse sido forçada a se defender. A noiva perfeita que foi atacada em seu grande momento. E eu, aos olhos de todos, a invejosa, a egocêntrica, a mulher que usou branco para sabotar o próprio irmão. Minha respiração ficou rasa. Tentei me levantar, mas as pernas estavam trêmulas. Era como se o chão estivesse se afastando de mim. Um vazio pesado me envolvia por dentro, como se cada olhar fosse uma pedra lançada contra o pouco que me restava. Rodrigo não olhou para mim. Manteve os olhos baixos, a expressão indecifrável. E isso doeu mais do que as palavras da noiva. Porque ele me conhecia. Sabia que eu não era assim. Mas naquele instante, escolheu o silêncio. Levantei finalmente, sem conseguir olhar ninguém, nos olhos. Saí devagar, em silêncio, segurando o choro na garganta como quem segura um grito. O som dos saltos no mármore ecoava como uma marcha de vergonha. E antes mesmo de alcançar a saída, ouvi um clique, uma câmera, um flash, e soube que aquilo não acabaria ali. Do lado de fora, o sol ainda brilhava, ironicamente bonito. Me apoiei em uma pilastra para não cair. Os olhos ardiam, o peito doía como se tivesse levado um golpe. Eu não era o tipo de pessoa que chorava, em público, mas sentia a lágrima escorrer sem pedir licença. Não era apenas por mim, era por ela, por minha filha, pelo vestido que nunca deveria ter sido visto por ninguém além de mim. Me perguntei se tinha sido tola. Talvez tivesse sido. Talvez o mundo não estivesse pronto para entender luto quando ele não é declarado. Talvez as pessoas precisem de etiquetas, avisos, explicações estampadas no peito para não julgarem. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era voltar para casa. Ali, encostada na parede fria daquele salão caro, entendi que o silêncio também pode ser um lugar cruel. E naquele dia, por mais que eu não tenha dito nada, fui marcada por tudo que os outros decidiram acreditar sobre mim. Não voltei para a cerimônia, nem para a festa. Peguei um táxi no ponto mais próximo, sentada ao lado de um motorista que não disse uma palavra, talvez sentindo que eu carregava algo que transbordava pelos olhos. Mantive o rosto virado para a janela o tempo todo, tentando conter o tremor das mãos. Quando finalmente cheguei em casa, fechei a porta como quem tenta manter o mundo do lado de fora. E por um tempo, funcionou. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, meu celular despertou com uma avalanche de notificações. Grupos de família, mensagens de conhecidos, chamadas perdidas e uma série de links que apontavam para vídeos curtos. Cliquei em um deles com os dedos hesitantes e ali estava eu, em pé no meio do salão, no exato momento em que Lívia me confrontava. A legenda era cruel. Convidada de branco humilha noiva em seu grande dia. Fechei o vídeo antes que ele terminasse.
Abri outro link. Era uma montagem com a minha imagem e uma música dramática de fundo, como se eu fosse uma vilã de novela. Alguém comentou: "A cara da falsidade. Família tóxica é assim." Senti um gosto amargo subir pela garganta. Fui até a cozinha e joguei água no rosto. Mas a vergonha não saía com água. Nem com silêncio. Nem com lágrimas. A internet. Não sabia nada sobre mim. Não sabia da dor de ter perdido um bebê sozinha, sem apoio. Não sabia dos exames, das madrugadas no hospital, do enterro em sigilo. Não sabia do vazio que eu tentava preencher com algo simbólico. O vestido era, só isso, um símbolo. Um último gesto de ternura diante de um luto que ninguém nunca viu. Pensei em escrever um texto explicando tudo. Mostrar a verdade, contar a história real, mas as palavras travavam. Soavam como justificativa, como se eu estivesse pedindo desculpas por algo que, no fundo, só precisava de compreensão. E, sinceramente, eu não queria me explicar para estranhos. Decidi não responder ninguém. Apaguei os aplicativos do celular, me afastei de tudo, até mesmo de Rodrigo. Ele me mandou uma única mensagem no fim do dia. "Você está bem?" Respondi. Que sim. Nada mais. Era estranho como uma única frase podia me deixar ainda mais sozinha. Eu queria que ele tivesse dito algo na hora, ali, diante de todos. Mas ele não disse. E agora, talvez já fosse tarde. Minha mãe foi a única que apareceu pessoalmente. Trouxe comida, me abraçou e disse apenas: "Você não fez nada de errado." Foi o suficiente para eu desabar. Chorei no colo dela como uma criança, pela perda, pela vergonha, pela solidão que me rodeava mesmo entre tantas pessoas. Chorei porque não sabia mais como seguir em frente sem sentir que tudo em mim havia se quebrado. Nos dias que seguiram, evitei sair. Quando precisei ir à farmácia, senti olhares atravessando minhas costas. Um casal cochichou ao meu lado. Não sei se me reconheceram ou se foi paranoia, mas tudo em mim dizia que eu havia sido rotulada. Marcela, a cunhada inconveniente, a que tentou brilhar mais que a noiva. A mulher de branco que não soube seu lugar. Até minhas colegas do trabalho começaram a me tratar com uma distância educada demais, como se tivessem medo de se envolver com alguém que virou piada viral. Um escândalo efêmero, mas que para mim parecia eterno. E Lívia seguia firme nas redes, postando fotos do casamento como se nada tivesse acontecido. Sorridente, radiante, com legendas sobre gratidão e amor. Nenhuma menção à confusão. Nenhuma linha sobre a irmã do marido que desapareceu da festa sem despedida. Aquilo me atravessava, como um lembrete de que, para ela, eu era apenas um detalhe inconveniente num dia perfeito, e mesmo assim, mesmo com tudo aquilo, algo dentro de mim me dizia que a história ainda não tinha terminado. Não assim. Rodrigo sempre foi a pessoa com quem eu mais pude contar. Desde pequenos, ele era o irmão que me ouvia sem pressa, que me ajudava a enxergar saída onde eu só via muros. Eu confiava nele, mais do que em qualquer outro. Talvez por isso, a dor tenha doído mais quando ele escolheu o silêncio. Esperei por dias. Esperei uma ligação, uma visita, uma frase que começasse com "me desculpa por ela" ou "vamos conversar com calma." Mas nada veio. Apenas aquela mensagem fria. "Você está bem?" Uma pergunta seca, solta no espaço. Eu disse que, sim, embora estivesse tudo menos bem. No fundo, eu achava que ele viria. Que passaria por cima do orgulho da esposa para ouvir a irmã. Rodrigo conhecia a história do vestido. Ele estava lá quando eu comprei. Sabia o que ele significava. Sabia o que eu perdi. E se calou. Na tarde do quarto dia após o casamento, tomei coragem e fui até a casa dele. Queria entender. Precisava. A porta foi aberta por ele, que pareceu surpreso ao me ver. Não houve abraço. Só um "entra" sem entusiasmo. Sentei no sofá e, por alguns segundos, o silêncio entre nós foi quase insuportável. "Você não vai perguntar como eu estou?" Murmurei, olhando para ele. Ele passou a mão pelos cabelos e suspirou. "Eu sei como você está. E é por isso que não sei nem por onde começar." Esperei. Ele andou de um lado para o outro, nervoso.
como se quisesse escolher as palavras com cuidado. E então, finalmente, parou diante de mim e disse: Eu tentei falar com a Lívia antes da cerimônia. Quando ela viu seu vestido, ficou fora de si. Disse que era uma provocação, que você queria estragar o dia dela. Eu tentei explicar, mas ela estava descontrolada e eu errei. Eu me calei. Aquilo foi como um corte lento. Doía porque era verdade. Você sabia o que aquele vestido significava para mim, Rodrigo? Respondi, com a voz embargada. Sabia desde o primeiro dia. E mesmo assim, não disse nada. Ele se sentou ao meu lado, olhos vermelhos, cansados. Parecia tão perdido quanto eu. Eu não quis escolher lados, ele disse. Só queria que tudo corresse em paz. Mas eu falhei. Com você, com ela, comigo. As palavras dele não apagavam o que aconteceu, mas ao menos colocavam luz no que eu não entendia. O motivo da ausência, do silêncio, da omissão. Rodrigo não me odiava. Ele apenas não soube como reagir. Sabe, no dia em 1900 que eu comprei esse vestido, eu imaginei minha filha vestida de branco, enrolada nos braços da madrinha, sendo abençoada. Era um sonho bobo, mas era meu. Quando ela se foi, eu não tive coragem de devolver. Era tudo o que restava. Meus olhos se encheram d'água. Rodrigo segurou minha mão com firmeza. Eu devia ter lembrado disso. Na hora em que tudo começou, devia ter dito a verdade. Te defendido. Assenti, embora a dor ainda estivesse ali. Parte de mim queria gritar, queria cobrar mais, queria jogá-lo contra a parede e perguntar por que eu precisei passar por tudo, sozinha. Mas outra parte só queria paz. E agora? Perguntei. Rodrigo abaixou a cabeça. Demorou para responder. Lívia não sabe. Sobre a bebê, eu nunca contei. A revelação me paralisou. Tudo fazia mais sentido. Lívia achava que era só um vestido. Não sabia que era uma memória, um luto, um amor que nunca chegou a nascer. Então conta, sussurrei. Por mim, por ela, por você. Conta, antes que essa dor nos transforme em pessoas que a gente não reconhece mais. Ele apenas assentiu. Mas naquele olhar eu vi que algo havia mudado. Talvez não apagasse tudo o que aconteceu. Mas era um começo. E depois de tantos silêncios, qualquer palavra verdadeira já era um alívio. A conversa com Rodrigo me deixou com um gosto amargo na boca. Não era raiva. Também não era perdão. Era aquele intervalo confuso onde a gente começa a entender as falhas do outro, mas ainda não sabe o que fazer com essa compreensão. Saí da casa dele com o corpo leve, mas o coração ainda pesado. E ao chegar em casa, tudo o que eu queria era dormir. Apagar os últimos dias, parar de reviver cada detalhe, cada olhar. Mas naquela noite, antes de me deitar, algo me fez abrir a última gaveta do armário. Ali, entre papéis amassados e um álbum antigo de fotos que eu já não via há anos, estava o envelope branco, intacto, selado, com meu nome escrito à mão. Era a carta que eu havia escrito para Lívia. Queria que ela a recebesse na manhã do casamento. Rodrigo se ofereceu para entregar, mas na correria do dia, ela nunca chegou até as mãos da noiva. Sentei na beira da cama com a carta entre os dedos. Relia meu próprio nome como se fosse de outra pessoa. Parte de mim queria rasgar o envelope e esquecer de vez. Mas a outra precisava lembrar por que escrevi aquilo. Abri devagar. A caligrafia tremida revelava a pressa com que eu havia escrito, mas o conteúdo ainda era claro. Era uma carta sincera, um pedido silencioso para que ela me olhasse com empatia naquele dia. Um desabafo escondido em palavras calmas. Eu explicava que não estava bem, que minha presença naquele casamento não era apenas um gesto de apoio, mas uma tentativa de recomeçar. Escolhi usar o vestido branco porque ele era da minha filha. Foi o que comprei para o batizado que não aconteceu. Eu precisava senti-la, perto de mim de algum jeito. Desculpa se isso parecer inadequado, mas a dor, Lívia, não tem etiqueta, só urgência. Li essas frases em voz baixa e a cada linha sentia o peito apertar.
Não era justo. Não comigo. Não com ela. Se ao menos aquela carta tivesse sido lida antes, se ao menos ela soubesse. Dobrei o papel com cuidado, como se pudesse consertar alguma coisa. Mas o estrago já havia sido feito, e o silêncio que se instalou desde então gritava mais alto do que qualquer desculpa. Peguei o envelope e o coloquei sobre a mesa da sala. Pela primeira vez, pensei em entregar pessoalmente. Rodrigo havia dito que ela não sabia da bebê, que nunca falei sobre isso com ninguém além dele. E talvez esse tivesse sido meu erro. Esperar que as pessoas entendessem aquilo que escondi tão bem. A verdade é que meu luto sempre foi calado. Tive medo de me abrir. Medo do julgamento, da pena, das perguntas invasivas. Quando perdi minha filha, não recebi flores nem visitas. Apenas o silêncio. Um silêncio que se estendeu para todos os lados, inclusive para dentro de mim. Ler aquela carta foi como abrir uma janela depois de meses trancada. E com o vento veio a lembrança do que eu era antes de tanta coisa ruir. Lembrei da Marcela leve, que gostava de dar risada à toa, que fazia planos, que sonhava em ver a família crescer. A mulher que comprou aquele vestido com brilho nos olhos e esperança no peito. Talvez aquela carta não mudasse nada. Talvez fosse tarde demais para explicar. Mas ainda assim, eu sentia que precisava entregá-la. Não como uma justificativa, mas como um gesto de verdade. Porque a minha dor também merecia ser dita. Não para limpar meu nome, mas para me libertar do peso que vinha carregando sozinha. Respirei fundo. Encostei a cabeça no sofá e fechei os olhos. Pela primeira vez, em dias, não chorei. Apenas fiquei ali, sentindo o silêncio como companhia. E naquele instante, soube. Havia coisas que ainda precisavam ser ditas. E era chegada a hora de não me esconder mais. Acordei mais cedo do que o habitual. O envelope com a carta ainda estava sobre a mesa da sala, como um lembrete silencioso do que eu precisava fazer. Fiquei um tempo olhando para ele, como se o papel pudesse me dar forças. Ainda havia dúvidas, dentro de mim, se ela me ouviria, se me expulsaria, se valia a pena reviver tudo aquilo. Mas no fundo, eu sabia que esse passo não era só por ela. Era por mim. Coloquei um casaco leve, amarrei o cabelo de qualquer jeito e fui até a casa deles. O coração batia descompassado. Meus dedos apertavam o envelope como se ele fosse me escapar. Toquei a campainha com as mãos frias. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Era Lívia. Ela me olhou surpresa. Os olhos firmes, o queixo erguido. Nenhum sorriso, nenhum gesto de acolhimento. Apenas aquele olhar tenso, como quem está se preparando para um confronto. Por um momento, considerei recuar, mas permaneci ali, parada, respirando fundo. Eu preciso conversar com você, disse, a voz mais baixa do que eu queria. Ela hesitou. Olhou para trás como se esperasse que Rodrigo aparecesse para impedi-la, mas ele não veio. Então, sem dizer uma palavra, abriu a porta e deu um passo para o lado. Entrei. A sala estava impecável, como sempre. Sentei no mesmo sofá, onde um dia já tínhamos rido juntas, ainda nos tempos em que tudo era apenas planejamento de festa e ideias de cardápio. Hoje, o espaço parecia outro. Frio, distante. Estendi o envelope para ela. Ela olhou com desconfiança, mas pegou. Escrevi essa carta para você no dia do casamento, comecei. Era para ter chegado até você antes da cerimônia, mas não chegou. Ela não abriu o envelope. Apenas o segurou no colo, ainda me observando com os olhos apertados. Eu não vim aqui me justificar, nem me vitimizar. Eu só quero que você entenda por que eu estava com aquele vestido. Ela não disse nada, apenas aguardou. Então, mesmo sem saber se devia, comecei a falar. Baixei os olhos, buscando coragem dentro de mim. Eu perdi uma filha, Lívia, poucos meses antes do seu casamento. Era minha primeira, uma menininha, e aquele vestido eu tinha comprado para o batizado dela. Não consegui devolver, não consegui dar embora.
Ficou comigo como uma lembrança de tudo que não aconteceu. E no dia do casamento do Rodrigo, eu me senti tão vazia, tão desconectada do mundo, que achei que, se usasse aquele vestido, de algum jeito ela estaria comigo. Um silêncio imenso caiu entre nós. Eu não chorei, não naquele momento. Já tinha chorado tanto nos últimos dias que agora só restava o cansaço. Lívia, por sua vez, continuava imóvel, mas os olhos, antes duros, começaram a vacilar. Eu não queria roubar a cena. Eu juro por tudo. Eu só queria estar ali. Por ele, por vocês e por ela também. Ela fechou os olhos por alguns segundos. Apertou o envelope contra o peito. Quando voltou a me encarar, já não era a mesma mulher da porta. Algo nela havia se desmanchado. Por que ninguém me contou? Foi tudo o que ela disse. Porque eu nunca consegui falar, nem comigo mesma. Só Rodrigo sabia. E ele também não soube lidar. O silêncio voltou, mas agora ele não era pesado. Era acolhedor. Um espaço entre nós que deixava margem para a cura. Ela então se levantou, caminhou até mim com passos lentos, e sem dizer nada, me abraçou. Foi um abraço contido no início, mas depois os corpos se ajustaram, os corações se ouviram. E ali, no silêncio do abraço, as lágrimas finalmente voltaram. As minhas, as dela. Não havia mais justificativas, só emoção, só dor compartilhada. Eu não sabia se aquele momento mudaria tudo entre nós. Talvez ainda houvesse mágoas, distâncias, mas uma porta tinha se aberto. E pela primeira vez eu senti que podia atravessar. Alguns dias se passaram desde o nosso abraço. Lívia e eu não falamos muito depois daquilo, mas havia um novo entendimento entre nós. Um tipo de respeito que não precisa ser explicado. Ela me ligou numa manhã de sábado. A voz era diferente, serena. Perguntou se eu podia ir até a casa dela no fim da tarde. Disse apenas que queria me mostrar uma coisa. Fui com o coração apertado, sem saber o que esperar. Ao chegar, Rodrigo me recebeu com um sorriso discreto e um abraço contido. Ele parecia cansado, mas mais leve, como se algo dentro dele também tivesse encontrado espaço para respirar. Me conduziu até o jardim dos fundos, onde uma mesa pequena estava montada, cercada por algumas cadeiras. Lívia estava lá, ao lado de Dona Célia, mãe deles. Tudo simples. Flores brancas no centro da mesa, algumas velas acesas e um silêncio, bonito, pairando no ar. A gente quis fazer isso para você, disse Lívia, olhando nos meus olhos. Ou melhor, por ela, por vocês duas. Senti as pernas fraquejarem. Sentei devagar, tentando conter a emoção. Era tudo tão delicado, tão diferente da mulher que me apontou diante de todos naquele salão. Agora ela falava com doçura, com cuidado. Rodrigo abriu uma caixinha de madeira e tirou de dentro uma pequena vela branca. Acendeu-a com reverência, colocou sobre a mesa e disse, com a voz firme, para a que veio e partiu em silêncio. Que sua luz seja sempre lembrada, mesmo que ninguém a tenha conhecido. Meu peito se apertou. As lágrimas vieram sem pedir licença. Olhei para Lívia, que me entregou um guardanapo, e sorriu de leve, como quem também sentia tudo junto comigo. Dona Célia segurou minha mão e seus olhos marejados diziam o que as palavras não conseguiam. Você não está mais sozinha. Ali, naquele quintal simples, aconteceu a cerimônia que eu jamais imaginei ter. Não houve discursos longos, nem músicas, nem fotos. Apenas um momento de verdade, um instante de acolhimento puro, onde a dor deixou de ser um segredo guardado e se transformou em memória respeitada. Fiquei olhando para a vela por muito tempo. A chama dançava com o vento, pequena, mas constante. Era como se representasse tudo o que sobrou do que eu senti por meses. Um amor imenso, mas que ninguém via. Agora, enfim, ele estava ali, visto, nomeado, compartilhado. Lívia colocou uma pequena flor branca ao lado da vela. Não disse nada, mas aquele gesto me atravessou. Entendi, no fundo, que ela também havia perdido algo. Não uma filha, mas talvez a chance de me conhecer de verdade.
a chance de abrir espaço na vida dela para uma irmã por afinidade, não por obrigação. E talvez, agora, estivéssemos reconstruindo isso. Ficamos ali por horas, sem pressa. Conversamos sobre coisas pequenas, rimos de histórias antigas. Era como se tudo estivesse sendo costurado com fios invisíveis, com uma delicadeza que só a dor transformada em compreensão pode oferecer. Antes de ir embora, toquei no ombro de Lívia e disse: "Obrigada. Por isso tudo", ela assentiu. "Obrigada. Por ter me feito ver o que eu não enxergava." Nos abraçamos novamente, dessa vez com mais ternura, mais naturalidade. Um abraço que não nascia da culpa, mas da vontade genuína de estar perto. Ao sair, olhei mais uma vez para a vela ainda acesa. O céu começava a escurecer e a chama brilhava como um ponto de esperança no meio da noite que chegava. Fechei os olhos por um instante e sorri. Era estranho sorrir naquele contexto, mas fazia sentido. Era como se, depois de tanta dor, algo novo estivesse começando. Não para apagar o que passou, mas para dar novo significado ao que ainda vinha, pela frente. E naquele momento silencioso, entendi. Minha filha teve, enfim, sua cerimônia. E eu, enfim, um pouco de paz. O tempo passou sem pressa, como se soubesse que algumas dores precisam de espaço para respirar. As feridas não sumiram por completo, mas deixaram de arder. E com o tempo, foram virando cicatrizes discretas que me lembravam o que vivi, mas já não me impediam de caminhar. A relação com Lívia tomou um rumo inesperado. Começamos a nos falar com mais frequência. As conversas, antes tensas e educadas demais, passaram a ser mais leves. Ela me enviava fotos, me perguntava coisas simples. Aos poucos, sem que percebêssemos, fomos reconstruindo algo que nunca chegou a existir plenamente. Não éramos amigas no começo. Agora, talvez fôssemos algo mais que cunhadas. Companheiras de aprendizado, quem sabe. Mulheres que erraram, sofreram e escolheram não ficar presas no orgulho. Naquela noite, quando fui convidada para um jantar pequeno na casa deles, confesso que hesitei. Rodrigo me garantiu que seria algo íntimo. Só a família. Disse que Lívia estava preparando tudo com carinho e queria muito me ver. Respirei fundo e aceitei. Escolhi uma roupa clara, um vestido simples, leve, com fundo bege e rendas brancas na barra. Não pensei em simbolismos na hora de vestir. Só queria me sentir bem. E, estranhamente, o branco não me causava mais peso. Ele não era mais um fardo. Era só cor. Cheguei um pouco depois do horário combinado. A porta estava aberta e os risos vinham da cozinha. Entrei devagar, anunciando minha presença com um "boa noite", tímido. Fui recebida com abraços sinceros. Lívia veio até mim sorrindo. E, para minha surpresa, vestia branco. Coincidência, ela disse, rindo. Ou talvez um sinal de que estamos bem. Sorri de volta. E estávamos mesmo. A mesa estava linda, como sempre. Mas não havia ostentação. Apenas cuidado nos detalhes. Toalha de linho clara, flores suaves no centro, luzes amarelas criando um clima acolhedor. Conversamos sobre filmes, receitas, histórias da infância. Rodrigo parecia mais feliz. Lívia estava leve. E eu estava inteira. Durante a sobremesa, uma convidada chegou, prima distante de Rodrigo, segundo ele explicou. Ao entrar na sala, seu vestido chamou atenção. Branco, longo, de mangas bufantes. Impossível não notar. Por um segundo, o tempo parou. Senti um frio estranho percorrer a espinha, mas logo passou. Olhei para Lívia, esperando alguma reação. Ela riu baixinho e se levantou com um copo na mão. "Seu vestido é lindo", disse a moça com naturalidade. "Quer sentar aqui do meu lado?" A convidada agradeceu, aliviada. Só então percebi que ela também havia sentido o desconforto da cor. E só então percebi o quanto tínhamos mudado. Eu, por não me abalar. Ela, por não repetir velhas reações. Depois, daquele jantar, saí caminhando devagar pela calçada. O céu estava limpo, com poucas estrelas visíveis, mas suficiente para me lembrar de tudo o que vive e brilha, mesmo quando não se vê.
O branco daquela noite não carregava mais dor, nem julgamento. Carregava apenas o que eu escolhi sentir. Liberdade. E talvez fosse isso. Recomeçar não é apagar. É aprender a olhar de novo. E ver, nas mesmas cores, outros significados. Às vezes, julgamos os outros pelo que vemos na superfície, sem imaginar o peso invisível que eles carregam no coração. Um vestido branco pode parecer apenas uma provocação, até que descobrimos a dor que ele tenta cobrir. Essa história nos lembra que empatia é um ato de coragem, de olhar além da primeira impressão e buscar entender o silêncio do outro. E você? Teria reagido como Lívia? Ou como Marcela? Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e reflexão. E se histórias assim tocam seu coração, inscreva-se no canal para não perder nenhuma, porque no fundo todos nós temos algo não dito, esperando ser compreendido. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.